Fala galera, aqui é o professor Gilmar Martins, o seu professor de exatas, e nós estamos aqui para dar sequência ao módulo de ótica geométrica. Nós vamos para a nossa 14ª aula, na qual é uma continuação da nossa 13ª aula, aonde nós estamos revisando todo o conteúdo abordado sobre o módulo. Pessoal, eu preparei essa revisão com muito cuidado e com muito carinho para vocês, de tal forma que eu estou extraindo os conteúdos mais importantes que vocês precisam saber para todos os vestibulares. Pessoal, quem não está inscrito no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Se inscreva no canal, é muito importante que vocês se inscrevam para o nosso crescimento. Deixe também o seu comentário, ele é muito importante para a gente. E também aquele like maroto para fortalecer. Pessoal, vem comigo. Ótica geométrica. Aula número 14, continuação da revisão. Galera, na aula 13, nós tratamos sobre espelhos, mais especificamente sobre espelho plano e espelho esférico. Agora, galera, nós vamos tratar sobre refração. Então, antes, o raio de luz que refletia, agora ele vai atravessar o meio. Tá beleza? Então, pessoal, tá aí algumas leis importantes da refração que necessariamente vocês precisam saber. A primeira questão é o índice de refração absoluto, na qual é indicado pela letra N. Então eu estou dizendo para vocês que o N do meio ele vai ser igual à velocidade da luz, que a gente chama de Czinho, dividido pela velocidade do meio. Além disso, pessoal, um outro índice importante é o índice de refração absoluto, índice de refração relativo, N 2,1, que é o N2 sobre o N1. Galera, lei da refração, muito importante também, onde seno de I sobre seno de R é igual a N2 sobre N1, que é igual a V1 sobre V2. Pessoal, dito isso, vamos analisar agora um caso de um raio de luz sofrendo refração. Então vamos lá, pessoal, o raio de luz ele está incidindo, tá, do meio 1 e indo para o meio 2. Então o que está rolando aqui, galera? Novamente nós vamos ter uma normal, que é uma reta perpendicular à superfície, e vamos chamar de I o ângulo em que esse raio que está incidindo forma com a normal. E vamos chamar de R o raio que está sendo refratado forma com a normal. Então tá aqui, galera, seno de I sobre seno de R, fazendo menção ao ângulo de incidência e ao ângulo de refração. O N2 e o N1 são os índices de refração absoluto dos respectivos meios. E V1 e V2 também, os índices, as velocidades nos respectivos meios. Pessoal, fazendo uma análise simples de senos, isso foi explicado nas aulas anteriores com mais detalhes, a gente sabe que no meio mais denso, o raio ele vai se aproximar da normal. E já no meio menos denso, o raio vai se afastar da normal. Tá beleza? Pessoal, outro fator muito importante na refração é o ângulo limite, aonde o ângulo limite pode ser definido como o ângulo máximo para que haja a refração. Então também foi discutido com bastante detalhe nas aulas anteriores, mas a gente vai ter, aumentando o ângulo de incidência, o raio vai cada vez mais se aproximar da superfície até que ele passa a ser refletido. Esse ângulo em que ele está tangenciando a superfície é chamado de ângulo limite.
Então, é o ângulo máximo para que haja refração. Então, o N1, tá? O N do primeiro meio seno do ângulo limite vai ser igual a N2 seno de 90. Tá, beleza? De tal forma que o seno do ângulo limite é N2 sobre N1. Pessoal, necessariamente o N2 vai ter que ser menor do que o N1, porque a luz ela se propaga do meio mais refringente para o meio menos refringente, afastando-se assim da normal. Bom, dito isso, pessoal, eu quero trabalhar com vocês algumas lentes, na qual os raios vão sofrer refração através delas. E as lentes, pessoal, elas podem ser caracterizadas por bordas finas e também por bordas grossas. Toda vez que ela tiver bordas finas, ela vai terminar com convexa. E toda vez que ela tiver bordas grossas, ela vai terminar com côncava. Então, pessoal, nesse formato aqui, a gente tem uma lente biconvexa. Já nesse formato, a gente vai ter uma lente plano convexa. E nesse formato, uma lente côncava convexa. E aqui está sendo analisado os raios das lentes. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho o raio de uma primeira lente e um raio de uma segunda lente, na qual os dois raios aqui vão ser maior do que zero, já que lentes convexas vão gerar raios positivos. Lentes côncavas vão gerar raios negativos. Lentes planas vão gerar raios infinitos. Tá, beleza? Então tá aqui, ó, lente bicôncava, tá? Lente plano côncava e lente convexo côncava, com seus raios sendo todos analisados. Lembrando, galera, que a gente está passando do meio 1 para o meio 2. Então, o N21 aqui vai ser maior do que 1 e o N21 aqui vai ser menor do que 1. Ou seja, o que a gente está querendo dizer com isso? A gente está querendo dizer que a lente ela tem um índice de refração maior do que o meio que ela está imersa. Bom, pessoal, também foi dito para vocês e eu estou aqui relembrando que quando a lente ela tem um índice de refração maior do que o meio que ela está imersa, lentes convexas vão ter um comportamento convergente, ou seja, os raios de luz vão chegar aqui e vão convergir. E a gente trata como convenção que o foco de lentes convergentes é maior do que zero. Pessoal, já lentes côncavas, elas vão ter um comportamento divergente, aonde os raios de luz vão chegar aqui e vão divergir. E, por convenção, tratamos o foco de lentes divergentes como menor do que zero. Pessoal, cabe também lembrar vocês da representação do desenho. Então, lentes convergentes, a gente faz essa representação aqui, essa figura geométrica. E lentes divergentes, a gente faz essa outra figura geométrica aqui. Bom, dito isso, pessoal, eu quero relembrar vocês que o comportamento das lentes é bastante parecido com o comportamento dos espelhos esféricos. E, desde já, eu recomendo que vocês estudem as duas matérias juntas. Pessoal, vamos tratar sobre os raios notáveis das lentes. Então, o primeiro raio notável é aquele que incide pelo foco e sai paralelo. O segundo é aquele que incide paralelo e sai pelo foco. O terceiro é aquele que incide pelo ponto antiprincipal e sai pelo outro ponto antiprincipal. Logo a gente vai relembrar o que é o ponto antiprincipal. E o quarto é aquele que incide pelo centro óptico e sai formando o mesmo ângulo. Bom, pessoal, está representando aqui para vocês, tá, uma figura de um objeto, tá, diante de uma lente convergente. Então, nós temos o primeiro raio, no qual ele incide paralelo e sai pelo foco, e o segundo raio, na qual ele incide pelo centro óptico e sai formando o mesmo ângulo. Perdão, pessoal, formando o mesmo ângulo não. Ele passa pelo centro óptico e não sofre desvio,
tá beleza? Esse segundo raio aqui que eu estou representando. Inclusive, eu devo até me retratar sobre a imagem anterior, na qual eu vou voltar para ela. Bom, pessoal, nesse quarto raio notável aqui, estava escrito que ele incide pelo centro óptico e sai formando o mesmo ângulo. Porém, essa é uma abordagem do espelho esférico. Para a lente, o certo seria que ele incide pelo centro óptico e não sofre desvio. Deixa eu escrever aqui, ó. Não sofre desvio. Tá beleza, pessoal? Então, devidamente retratado, vamos retomar. Então, vamos lá. Retomando, tá? A gente estava analisando esses dois raios notáveis, tá? E desde já eu quero deixar claro com vocês alguns pontos importantes, na qual esse Czinho aqui a gente vai chamar de ponto antiprincipal. E esse O aqui a gente vai chamar de centro óptico. E o F continua sendo o nosso foco. Tá beleza? Pessoal, vamos tratar agora sobre as características das imagens nas lentes. E eu relembro vocês que esse assunto foi bastante detalhado, cada um deles, nas aulas anteriores. Então vamos lá. Na lente divergente, pessoal, sempre a imagem vai ser virtual, direita e menor. Já na lente convergente vai depender de onde se situa o objeto. Então, se o objeto ele está antes do ponto antiprincipal, a imagem vai ser real, invertida e menor. Se o objeto está sobre o ponto antiprincipal, ela vai ser real, invertida e igual. Se o objeto está entre o ponto antiprincipal e o foco, ela vai ser real, invertida e maior. E se o objeto estiver sobre o foco do objeto, não será gerada imagem. A gente chama de imagem imprópria. E se o objeto está entre o foco e o centro óptico, a imagem vai ser virtual, direita e maior. Tá beleza, galera? Eu lembro que para essas construções dessas imagens, é muito importante respeitar a geometria da lente, ou seja, traçar o ponto antiprincipal, tá? E o foco localizado, tá? Exatamente, traçar o foco localizado exatamente na distância, na distância média entre o ponto antiprincipal e o centro óptico. Bom, pessoal, da mesma forma que no espelho esférico, aqui nas lentes também, toda a imagem real ela vai ser invertida e toda a imagem virtual ela vai ser direita. Com relação às equações, tá? Nós temos a equação de Gauss também valendo, ou seja, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. A equação do aumento linear, ou seja, menos P' sobre P é igual a I sobre O. Lembrando que o ponto antiprincipal ele é 2 vezes a distância focal e vai ser inserido um conceito novo de vergência, na qual é definida como 1 sobre o foco. Bom, dito isso, tá? A análise de ótica geométrica é uma análise analítica, então os sinais são importantes. Então vão aqui algumas convenções para vocês. Pessoal, na lente convergente a gente vai ter foco maior que zero e a vergência também maior que zero. Assim como que na lente divergente a gente vai ter foco menor que zero e a vergência também menor do que zero. Galera, se a imagem é real, o P' é maior do que zero. Se a imagem é virtual, o P' é menor do que zero. Pessoal, se a imagem é direita, o I vai ser maior que o zero. E se ela for invertida, o I vai ser menor que zero. Bom, pessoal, algo muito comum quando a gente estuda lente é a gente justapor lentes, ou seja, a gente colocar lentes justapostas. E o que vai acontecer? A gente vai passar para vocês um cálculo como se essas lentes se tratassem apenas de uma lente, é como se fosse uma lente equivalente. E a gente pode dizer que a vergência da primeira vai ser... Perdão, a vergência equivalente vai ser a vergência da primeira, mais a vergência da segunda, mais a vergência da terceira, mais a vergência da enésima. Eu chamei de C aqui, galera, a questão da vergência, mas eu poderia muito bem chamar de V. Eu chamei de C porque algumas literaturas também chamam de C, mas aqui eu vou chamar de V aqui também,
para vocês não se confundirem, porque antes eu tratei como V, tá beleza? Logo essa fórmula aqui seria V é igual a V1 mais V2 mais etc. Vn, tá beleza? Deixa eu escrever aqui, ó. V é igual a V1 mais V2 mais Vn. Tá beleza, galera? Então tá aí, lente justapostas. Bom, dito isso, pessoal, quero tratar com vocês agora sobre alguns instrumentos óticos bastante comum aí no nosso dia a dia e também que cai bastante. Então vamos lá, primeira máquina fotográfica. Tá? A máquina fotográfica, ela trabalha com uma lente convergente que a gente chama de objetiva. A imagem formada ela é irreal, invertida e menor. E para que a imagem formada esteja nesse formato, o objeto ele tem que estar antes do ponto antiprincipal, tá? Objeto, tá joia? Pessoal, um outro instrumento óptico bastante comum é o projetor. O projetor, pessoal, ele vai trabalhar também com uma lente convergente. A imagem vai ser real, invertida, só que dessa vez ela vai ser maior. E para ela ser maior, o objeto ele vai ter que estar entre o ponto antiprincipal e o foco objeto. Pessoal, outro instrumento óptico bastante comum é a lupa. E a lupa, pessoal, ela também vai ser uma lente convergente, aonde a imagem gerada vai ser virtual, direita e maior. E, pessoal, o objeto ele vai estar localizado entre o foco objeto e o centro óptico. Pessoal, outro instrumento óptico que eu quero tratar com vocês é o microscópio composto. O microscópio composto, pessoal, a gente vai ter uma ampliação da imagem. E essa ampliação vai ser dada a seguinte fórmula. A ampliação vai ser a ampliação da lente objetiva vezes a ampliação da lente ocular. A gente vai ter a ampliação final enxergada por quem esteja visualizando esse microscópio. Bom, outro quesito bastante importante, não é um instrumento óptico, é algo da natureza, é o nosso olho, é o olho humano. O olho humano, pessoal, através do cristalino, ele se comporta como uma lente convergente. E é importante vocês saberem que a miopia se corrige através de lentes divergentes e a hipermetropia se corrige através de lentes convergentes. Então tá aí, galera, nosso resumão, tá, de ótica geométrica. Finalizando por aqui, eu trouxe para vocês os principais itens que podem ser cobrados de vocês, mas ao longo do nosso módulo a gente detalhou bastante esses itens e tratamos outros itens, tá, que também podem ser importantes. Mas esses aqui eu garanto para vocês que são os mais importantes. Pessoal, fico lisonjeado da atenção de vocês estarem assistindo às aulas. Quem está comigo até agora, eu tenho certeza que eu estou ajudando e eu fico muito feliz com relação a isso. Quem não se inscreveu no canal, o botãozão vermelho aí embaixo, inscrito, inscreva-se. Se inscrevam no canal, é muito importante que vocês se inscrevam para o nosso crescimento. Seu comentário também é muito bem-vindo para o crescimento do canal. Pessoal, não esqueçam de deixar aquele like maroto aqui no vídeo. Galera, finalizando o módulo de ótica geométrica, eu fui!